Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel. E eu gostaria também de agradecer a todos os inscritos já do canal, que já têm nos acompanhado desde o iniciozinho, que está bem no iniciozinho, mas eu quero já agradecer a todos que têm aí dado um feedback positivo. Eu glorifico o nome do Senhor, a honra é dele, a glória é dele, e o nosso intuito é propagar o evangelho do Senhor. O intuito desse canal é isso, é simplesmente isso, propagar o evangelho do Senhor. Então, se você quer também ser um propagador do evangelho do Senhor, tem suas limitações, mas se você vê que é uma palavra boa, uma palavra que é inspirada do Espírito Santo, é uma palavra que você lembre que alguém precisa, já compartilha, já seja também um propagador do evangelho, e vamos que vamos, né? Hoje nós vamos salientar sobre o perigo de nós não andarmos segundo o Espírito. Falamos no outro vídeo sobre os frutos do Espírito, frutos esses que são gerados através de uma vida dominada pelo Espírito Santo. Frutos esses que só é manifesto quando nós nos submetemos à palavra do Senhor, nos submetemos aos comandos do Senhor. Então, esses frutos são gerados, mas existe um perigo de quem não quer se submeter à vontade do Senhor. Há um perigo de quem não quer se submeter à palavra do Senhor. E nós vamos ver isso porque Paulo vai abordar sobre esse assunto em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 5, ele vai dizer assim, já começa assim. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aqui eu quero que você venha observar o texto comigo. Vamos observar o texto. No versículo 6, ele já começa com uma coisa. A paga de quem vive segundo os seus desejos, a paga de quem vive segundo as suas vontades, é simplesmente a morte. Então, primeira coisa, morte. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas e a paga de quem vive segundo o Espírito? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós vemos que o salário do pecado é o quê? Eu quero me ressaltar isso. Ao perigo de quem não vive segundo o Espírito. É a morte. É a morte. A segunda coisa que nós vemos nesse texto que acabamos de ler é que aquele que se vive segundo a sua carne, o seu próprio desejo, a sua própria vontade, se torna o quê? Inimigo de Deus. Isso é algo muito sério. Eu sei que aqui muitos que estão inscritos no canal são cristãos e muitos já ouviram falar sobre essa fala, que quando nós estamos na mão de Deus, quando nós estamos na mão do inimigo, a quem tire. Deus pode nos livrar, mas quando nós estamos na mão do Senhor, é algo perigoso, porque quem vai nos livrar? Se Ele é um Deus supremo, se Ele é um Deus magnífico, se Ele é um Deus grandioso, vimos aí todos os seus atributos. Nós precisamos entender que há um perigo nisso. Há um grande perigo se tornar inimigo de Deus. Então, nós vemos que isso não é legal. Há um perigo de nós não sermos guiados pelo Espírito Santo. Outra coisa que nós vemos que a consequência das nossas ações, dos nossos atos, traz desagrado ao Senhor. Se nós vivermos segundo a carne. Então, uma vida que expressa arrogância, uma vida que expressa uma prepotência, uma soberba, gente, isso não é legal. Tem gente agora batendo palma, né, e elogiando, aplaudindo uma vida de arrogância, uma vida de soberba. Uma vida que expressa arrogância, soberba, avareza, inveja, contenda, uma pessoa que não sabe viver um dia sem contender com alguém, contenda com o marido, contenda com o filho, contenda com o vizinho, contenda com o rapaz do trânsito. É uma pessoa que ela não consegue, tem contendas, brigas no trabalho, briga com tudo, briga com todos. É uma pessoa que não é dominada pela sua carne, não é dominada pelo Espírito Santo.
Nós vemos quem é dominado pelo Espírito e quem é dominado pela sua carne, pelo seu próprio desejo, sua vontade. Uma vida que expressa prostituição, vaidade, sensualidade, lascívia. Há um perigo de desagradar a Deus. E quando nós desagradamos ao Senhor, nós atraímos a ira de Deus para nós. É isso mesmo. Nós atraímos a ira de Deus. Raquel, como assim? Te mostro. Em Romanos 1,18, vai dizer assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 32, ele faz uma lista, né? Romanos 1, ele vai dizendo a lista de pessoas que foram entregues às suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? São os desejos desenfreados da carne. Então, em Romanos 1, Paulo vai vir destrinchando, vem falando sobre todas as coisas, sobre malícia, sobre inimizade, pessoas que têm práticas de homicídio, pessoas que são cheias de inveja, pessoas murmuradores, injuriadoras, presunçosas, inventores, infiéis nos seus contratos. Ele vai fazendo uma lista do que está tudo no coração da alma humana. Por isso que eu digo que a palavra ela é atemporal, porque aonde existir um ser humano, a palavra está em vigência, ela não é antiga, ela não é inválida, porque ela fala simplesmente sobre isso, sobre as nossas condutas morais. Deus nos ensina como sermos cidadãos dignos do céu, mas ele também nos ajuda a nos portar aqui na terra, né? Formar o nosso caráter, um novo caráter através do seu Espírito. Então, Paulo vem destrinchando esse texto. Quando isso acontece, no final ele fala assim, ó, todos esses que têm essas práticas são dignos de morte. E não somente os que praticam, mas também os que consentem. Então, há um perigo. Gostaria de ressaltar isso. Há um perigo quando nós não só praticamos, mas porque você pode estar se vendo aí, né? E falar assim, não, eu não pratico isso, eu não pratico a fofoca, eu não pratico a mentira, eu não passo a perna no meu amigo no trabalho, eu não roubo do meu patrão, eu não faço nada dessas coisas, eu sou, né? Eu não tenho nada disso. Mas se você consente? Você vai lá, sabe, do seu amigo, da sua amiga que está traindo o marido, porque o marido é uma peste, né? E aí, mas porque não é, porque, mas está pecando e você está ali consentindo. Você sabe de alguma fornicação que está dentro do grupo jovem na igreja e você fecha a boquinha porque, né, não quer problema, você está consentindo. Você tem alguma coisa no seu trabalho, alguma mentira ou algo ruim onde você se encontra e você está caladinho, você está consentindo com a mentira. Então não é só os que praticam, mas também a ira de Deus é manifesta sobre toda a penidade, não somente os que praticam, mas também daqueles que consentem. E existe um grande perigo nisso. Então, Raquel, há uma solução para tudo isso? Sim. Logo no texto mesmo que a gente leu em Romanos, a gente vê, ó, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida, paz. Se você se deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, você vai experimentar de vida e paz na terra, não somente no céu, na terra também. E aí, Romanos 6, 23, ele fala que o salário do pecado é morte, né? Mas ele fala também que o dom gratuito de Deus é vida eterna. Ou seja, você ganha, quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você ganha aí a vida eterna. Outra coisa, quando você, aí vamos lá no versículo 7, olha os benefícios de quem já é guiado pelo Espírito Santo. Né? Ele fala que quem é guiado pela carne, quem é inclinado pelas coisas da carne, se torna inimigo de Deus. Mas em João 15, 14, Jesus vai dizer assim, ó, vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Então, se nós se submetermos à sua palavra e sermos guiados pelo seu Espírito Santo, nos tornaremos amigos de Deus. Olha aí o que a gente ganha quando a gente é guiado, a gente deixa a nossa carne e busca o Espírito. Né? Então a solução aqui eu digo, um versículo chave para a solução do que falamos sobre tudo isso. Raquel, então me encontra sim. Agora o que eu faço? Porque eu sou preso na pornografia, eu sou preso nesse vício, eu sou preso no cigarro, eu sou preso na bebida, eu gosto mesmo de discutir, se poxa, é uma coisa, é um ímpeto, vem dentro de mim, minha cara ferve. Eu sou assim, e aí como é que faz?
Paulo fala em Gálatas: digo porém isto, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então você acorda alimentando o espírito, vai para o trabalho alimentando o espírito, ouvindo um louvor, ouvindo uma pregação, volta, tempo do intervalo do almoço, deu a ler um versículo, fica meditando naquele versículo, tenta exercer alguma coisa do que você aprendeu daquele versículo. Você vai dormir, vai orar, né? Dorme, agradece a Deus pelo seu dia, acorda, já pede a Deus pela bênção do dia. E é assim, andando em espírito, é na caminhada. Conforme você for caminhando, conforme você alimentar o seu espírito, vendo notícias, coisas que são boas, um podcast que edifique, vai parar para ver um filme? Vê um filme que edifica. Vai parar para ver uma série? Vê uma série que edifica. Coisas que edificam o teu espírito, alimenta o teu espírito. Aí sim, você não cumprirá a concupiscência da carne. Por quê? Porque não tem espaço aí, né? Vai ser muito mais difícil. Lógico que nós vamos pecar porque somos pecadores, a nossa carne está corrompida, então todo dia a gente vai vencendo, a gente vai errar, mas o Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas, e eu vou lá e tento de novo, e amanhã eu já não vou estar errando tanto na mesma situação como hoje eu estou errando. E é assim, é na caminhada, mas fica muito mais fácil quando você faz o quê? Alimenta o espírito. Então, acordou? Alimenta o espírito. À noite, alimenta o espírito. Por quê? Porque uma das coisas que nós somos caracterizados como os filhos de Deus é que somos guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 ele fala, Paulo vai dizer, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então aqui eu já desfaço essa pergunta, eu já respondo uma perguntinha que geralmente é muito frequente. Mas todos nós somos filhos de Deus. Pergunta não, perdão, uma fala, né? Uma afirmação. Todos nós somos filhos de Deus. Negativo. Somos criaturas. Somos filhos criados do Senhor. Aliás, perdão, filhos não. Somos seres humanos criados pelo Senhor. Mas o que nos difere de sermos filhos do Senhor? Quando nós somos guiados pelo seu Espírito. A palavra está dizendo, Paulo está dizendo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, aquele que é guiado pela carne foi uma criatura, um ser humano criado. Deus permitiu que ele tivesse vida para assim tivesse a oportunidade de arrependimento, de conhecê-lo, para ter uma vida de vida e paz, para ter uma vida frutífera, para ter uma vida de bênçãos, para ter uma vida de regozijo, para ter uma vida de conquista, não com ausência de guerras, mas sim com vitórias, e vitórias essas palpáveis, e uma vida eterna que é a salvação. Então, se você se encontra dessa maneira, não espera nada não espera uma conferência, não espera um culto, não espera uma programação da sua igreja, perto da sua casa, no seu bairro, não espera não. Hoje mesmo, dobra seu joelho, pede perdão por todos os seus pecados, pede ao Espírito Santo, Senhor, me ajude, me fortaleça, sabe? E Ele te ajudará em todas as suas debilidades. Mas seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que você tenha vida eterna, para que você tenha uma vida de paz e para que Cristo cada vez mais resplandeça sobre a sua vida. Que Deus possa te abençoar, graça e paz. Tenha uma boa terça-feira, em nome de Jesus. Amém.